Se você chegou até esta oração, não foi por acaso. Há um clamor profundo em seu coração pedindo socorro, uma súplica que talvez já tenha sido feita inúmeras vezes, mas que ainda não encontrou resposta. Pode ser uma dor que corrói em silêncio, uma angústia que sufoca, uma urgência que pesa demais para carregar sozinho. Seja mais que bem-vinda, minha amada família de luz, ao canal Momentos de Oração. É uma alegria imensa tê-los aqui novamente. E se por acaso você ainda não faz parte dessa família radiante, eu convido você a se juntar a nós. Hoje, neste momento sagrado de oração, vamos nos colocar sob a poderosa intercessão de São Miguel Arcanjo, confiando que ele leve ao trono de Deus essa graça que é tão necessária, tão desejada e tão urgente em sua vida. Porque sabemos de uma verdade imutável. Quando São Miguel entra em nossa história, tudo muda. Não é pela força das nossas palavras, mas pela fidelidade de Deus e pelo auxílio celestial dos santos que o impossível se torna realidade e o milagre acontece. Deixe agora nos comentários a seguinte frase: São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Amém. Se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever agora. Seu apoio é essencial. Não se esqueça de deixar o seu like e de compartilhar este vídeo com amigos e familiares pelo WhatsApp e nas redes sociais. Juntos podemos espalhar esta mensagem de fé e esperança. Por isso, São Miguel, hoje me coloco diante de ti com toda a humildade. Trago comigo um pedido que pesa sobre minha alma, uma necessidade que já não pode mais ser adiada, uma causa que clama por intervenção do alto. Tu que conheces as batalhas visíveis e invisíveis que enfrentamos na alma e no cotidiano, acolhe esta súplica e apresenta-a diante do trono de Deus. Não venho movido apenas pelo desespero, mas sobretudo pela confiança. Confio porque sei que mesmo na dor existe uma luz. Creio que, ainda que eu não saiba o dia nem a hora, o auxílio do céu chega quando rezamos com fé verdadeira e coração sincero. São Miguel, príncipe das milícias celestes, defensor fiel do povo de Deus, intercede por mim. Apresenta diante do Altíssimo esta graça tão urgente da qual necessito. Sê meu escudo nesta hora de aflição. Protege meu coração para que não se perca no medo, na revolta ou na dúvida. Ensina-me a permanecer firme, mesmo quando tudo ao meu redor parece escuridão. Visita com tua presença o meu lar, meu trabalho e minha família. Passa onde eu não posso estar. Abre caminhos onde portas se encontram fechadas. Ilumina minhas decisões. Fortalece os que se encontram fracos e traz ordem. Paz e discernimento em meio às confusões da vida. São Miguel, se algo ainda me impede de receber esta graça, mostra-me. Se for necessário purificar minha intenção, orienta-me. E se o tempo de Deus ainda não chegou, dá-me paciência e perseverança. Mas se for possível, se esta súplica estiver em harmonia com a vontade divina, ajuda-me a recebê-la sem demora, pois reconheço que há dores que o coração humano não suporta esperar por muito tempo. Há situações que pedem urgência, e por isso hoje eu clamo: São Miguel, vem depressa em meu auxílio. Com teu escudo, defende-me. Com tua espada, afasta todo o mal. Com teu olhar firme, guia-me para que eu não me perca no desespero. Tu que és chamado pela Igreja de grande defensor, acolhe este clamor e acompanha-me nesta jornada. Não permitas que eu me afaste da luz, mas sustenta-me na fé. Que esta graça, se for justa e santa, seja concedida com a generosidade infinita que só Deus possui. E mesmo que meus olhos ainda não vejam o milagre, que meu coração encontre a paz de saber que fui ouvido, que minha súplica não se perdeu no vazio, mas foi levada por tuas mãos fiéis até o trono da misericórdia. Escreva com fé nos comentários: São Miguel, preciso de uma graça urgente. E eu continuarei esta oração com toda a reverência, crendo que aquilo que peço não está distante do olhar amoroso de Deus. Eu sei que muitas vezes os caminhos parecem confusos, que os dias se repetem sem resposta
e que o coração se cansa. Mas hoje, mesmo entre lágrimas e incertezas, eu escolho continuar, escolho confiar, escolho esperar em Ti. Nesta hora, São Miguel, volto a suplicar com fé ardente. Entra nesta situação com Tua força vinda do céu, porque há coisas que já fugiram do meu controle. Já fiz o que estava ao meu alcance, já falei, já tentei, já esperei. Mas agora, reconhecendo meus limites, entrego o que resta em Tuas mãos. Tu, guardião dos filhos de Deus, conheces as profundezas da alma humana. Sabes que uma graça pode ser mais do que uma mudança exterior. Pode ser cura interior, libertação e renascimento. A graça que te peço não é luxo, não é capricho, mas sim uma necessidade vital da alma, algo que carrego há tanto tempo que já se confunde com minha própria dor. São Miguel, defensor da verdade e da justiça, roga por mim neste momento. Se a graça que suplico depende da conversão de corações, toca com tua espada de luz aqueles que precisam ser transformados. Se depende do perdão, da reconciliação e da humildade, prepara o terreno, quebra resistências e abre caminhos para que a paz floresça. Se esta graça depende apenas da ação direta de Deus, apresenta o meu pedido como quem conhece a urgência de um filho que clama. Visita também, São Miguel, meus pensamentos atormentados, pois muitas vezes, mesmo rezando, sinto-me sufocado por dúvidas, por medos e por imagens de fracasso. Afasta de mim tudo o que não vem de Deus, acalma a tempestade dentro da minha mente, fortalece meu interior e renova minhas forças, que eu consiga perseverar na esperança sem cair no desespero. Se esta súplica envolve outras pessoas, um filho, um esposo, uma mãe, uma amizade ou qualquer vida ligada à minha, que todas elas também sejam envolvidas pela Tua presença protetora. Que a luz da verdade resplandeça onde há confusão. Que o amor vença o orgulho. Que o perdão derreta muros de rancor. Que a cura alcance feridas que ainda sangram. São Miguel, defende minha causa com a força de quem defende aquilo que é justo diante de Deus. Tu que foste fiel mesmo em meio à rebelião dos anjos, permanece agora firme ao meu lado. Tu que proclamaste com coragem quem como Deus, ajuda-me a proclamar o mesmo. Que eu não me prostre diante do medo, nem me curve diante da mentira, nem me renda à dor. Que eu aprenda a esperar com fé mesmo quando nada parece mudar. E se esta graça que peço precisar ainda atravessar o tempo da espera, que eu saiba transformar cada instante de espera em oração. Que minha fé não esfrie, que eu não me afaste da graça, que eu não me perca de mim mesmo, que a espera me aproxime ainda mais de Deus e me ensine a depender do alto, não dos homens. Se esta súplica envolve o sustento do lar, as necessidades da casa ou a segurança da família, entrego tudo em Tuas mãos porque sei que és enviado do próprio Deus para socorrer aqueles que invocam Teu nome com fé. Não há honra maior do que contemplar a ação do céu chegar no momento exato. Por isso continuo mesmo com a alma cansada, mesmo com as mãos vazias, mas com o coração aberto e confiante. São Miguel, leva este pedido diante do trono do Altíssimo. Fala por mim onde minhas palavras não conseguem chegar. Apresenta ao Senhor a sinceridade do meu clamor, e que no tempo dele, e não no meu, a graça que tanto necessito se manifeste. Não para que eu seja exaltado, mas para que o nome de Deus seja glorificado em minha vida. Escreva com fé nos comentários: São Miguel, preciso de uma graça urgente. São Miguel Arcanjo, continua comigo nesta súplica, porque meu coração ainda pesa. A graça que espero ainda não chegou, e a cada dia que passa, o silêncio e o vazio parecem crescer. Mas quando volto a rezar, quando recordo que Tu estás ao meu lado, quando renovo minha confiança na ação de Deus por Tua intercessão, encontro novo fôlego e recomeço. Por isso, São Miguel, segura-me pela mão espiritual e caminha comigo nesta batalha. Tu que conheces a dor e as fragilidades dos filhos de Deus,
ajuda-me a suportar o tempo da espera sem desanimar. Dá-me paciência sem frieza, esperança sem ansiedade e fé sem condições. Ensina-me a rezar não para exigir, mas para confiar plenamente. E se a graça que peço ainda não chegou, talvez seja porque algo em mim ainda precisa ser amadurecido. Talvez minha alma necessite aprender o abandono confiante nas mãos de Deus. Talvez meus olhos estejam presos ao imediato e eu ainda não consiga enxergar o que o céu prepara com tanto mais cuidado do que eu poderia imaginar. São Miguel, ilumina meu entendimento. Arranca de mim toda a pressa impaciente, toda a tentação de desistir, todo o sentimento de derrota. Não me deixes cair no cansaço nem me isolar na dor. Que eu continue firme, acreditando sempre que toda oração feita com fé encontra resposta no tempo perfeito de Deus. Ajuda-me também, São Miguel, a compreender que muitas vezes a graça que tanto espero não virá da forma que imaginei, mas sim do jeito perfeito que Deus escolheu. Que eu entenda que isso não é ausência de amor, mas sim manifestação da sabedoria divina. Que meus olhos saibam reconhecer o milagre, mesmo quando ele se apresenta de forma discreta, silenciosa e humilde, como tantas vezes o Senhor se manifesta. Visita, São Miguel, todos os ambientes onde essa graça precisa agir. Pode ser um hospital, um tribunal, um local de trabalho, uma mesa de diálogo ou até mesmo o íntimo de um coração fechado. Vai à minha frente, entra onde eu não consigo chegar, fala onde minhas palavras não têm acesso, age onde minhas forças já não alcançam e guarda tudo com a tua espada santa e vitoriosa. Se houver em mim qualquer sentimento contrário à graça que espero, orgulho, raiva, falta de perdão, rigidez interior, mostra-me com tua luz, corrige-me com firmeza, mas envolve-me também com misericórdia. Não quero me apegar a nada que me afaste da bênção. Quero ser purificado ainda que doa, mesmo que eu precise rever feridas antigas que carrego há tanto tempo. Fortalece minha vida de oração, São Miguel. Que eu não me limite a esta súplica isolada, mas que me torne alguém que reza todos os dias, não apenas nas horas de aflição. Que minha fé não dependa somente do que recebo, mas do amor que sou capaz de oferecer. Que eu compreenda que orar é, antes de tudo, estar na presença de Deus, e não apenas pedir respostas. Ajuda-me a transformar esta dor em oferta viva, para que minha luta não seja em vão. Que eu consiga, mesmo em meio às lágrimas, rezar também por outros que enfrentam provações semelhantes. Que a graça que tanto suplico, quando chegar, seja também consolo para outros corações. Porque nada que vem do céu é apenas para nós. Tudo é dom, tudo é partilha, tudo é sinal de comunhão. E enquanto o tempo do Senhor ainda não se cumpre, dá-me serenidade. Que meu coração permaneça aberto e minha alma em paz. Que eu persevere no bem, que eu busque os sacramentos, que eu me confesse se for necessário, que eu me aproxime da Eucaristia e me una cada vez mais à Igreja, onde tua presença é invocada e tua fidelidade reconhecida. São Miguel Arcanjo, tu que foste fiel no combate e humilde na obediência, ensina-me a caminhar firme mesmo sem enxergar o fim da estrada, mesmo sem entender todos os porquês, pois acima de tudo, eu creio. Deus sabe o que faz, e tu estás comigo. Na caminhada da fé, percebo como minha alma tem sido provada. A graça que tanto espero ainda não chegou, mas confio que teu olhar vigilante permanece sobre mim. Mesmo quando os dias parecem repetitivos, mesmo quando tudo permanece em silêncio, sei que algo está acontecendo no invisível, no coração de Deus, onde tu apresentas minha oração com carinho e fidelidade. Hoje, mais uma vez, deposito em tuas mãos este pedido que não sai do meu pensamento, esta graça urgente que já não consigo carregar sozinho. São Miguel, não busco atalhos nem soluções humanas passageiras. Eu peço o que é verdadeiro, o que é duradouro, o que é justo e santo. Suplico com fé e com respeito à vontade divina. Se esta graça ainda precisa de tempo,
Ajuda-me a atravessar os dias com equilíbrio. Tantas vezes percebo meu coração oscilando. Um dia cheio de fé, no outro tomado por dúvidas. Um dia orando com fervor, no outro sem conseguir sequer juntar as palavras. Mas mesmo nas minhas fraquezas, São Miguel, não me abandones. Continua intercedendo por mim, mesmo quando minha fé vacila. Toca agora o meu interior com tua presença protetora. Vai até a raiz da minha angústia. Vai até onde minha esperança começa a se apagar. Se houver em mim desesperança, retira-a. Se houver revolta, cura-a. Se houver mágoa por orações passadas que não foram atendidas como eu esperava, purifica meu olhar e minha compreensão. Que eu entenda que Deus jamais deixa de ouvir, mas responde sempre da forma mais sábia, mesmo quando para mim seja difícil compreender. Visita também, São Miguel, todos os laços que me unem a outras pessoas. Se esta graça envolve relacionamentos, situações difíceis na família, conflitos ou dores antigas, entra nessas realidades com teu escudo. Que a luz da verdade brilhe, que a mentira caia, que toda manipulação seja revelada e que apenas o que é justo e verdadeiro permaneça. Muitas vezes, a graça que pedimos depende de um milagre no coração de alguém, um gesto de humildade, uma decisão de mudar, uma abertura ao perdão. E nesses casos, São Miguel, só tu podes agir, porque há barreiras que palavras humanas não conseguem derrubar, mas tua espada, tua luz e tua fidelidade são capazes de transformar até o coração mais endurecido. Se a graça que peço for para alguém muito querido, um filho doente, um esposo perdido, uma mãe cansada, leva este nome diante de Deus como uma oferta preciosa colocada no altar. Apresenta esta alma ferida com o mesmo zelo e ternura com que se cuida de uma flor que precisa de água para viver. Tu sabes, São Miguel, o quanto sofremos por aqueles que amamos, e por isso compreendes profundamente este pedido. E se a graça for para mim, arcanjo amado, se for a cura da minha alma, da minha vida e das minhas feridas interiores, então ajuda-me a permitir que Deus haja em mim. Porque tantas vezes, mesmo suplicando por ajuda, sentimos medo de mudar. Temos receio de soltar as correntes que nos prendem e de abrir espaço para o novo. Dá-me coragem para acolher a graça quando ela chegar. Que eu não a rejeite por insegurança, orgulho ou comodismo. Que eu tenha disposição para me levantar e caminhar quando a resposta de Deus se manifestar. Que eu confie quando tudo exigir fé e que eu saiba louvar quando o milagre acontecer, ainda que seja discreto, pequeno aos olhos do mundo ou percebido apenas por mim. São Miguel, continua caminhando ao meu lado. Sê meu defensor nos momentos em que a mente se confunde, quando a angústia a aperta e quando o mundo me pressiona com cobranças e medos. Sê meu equilíbrio, minha força, minha clareza. E mesmo que tudo ainda pareça igual, mesmo que o que tanto espero não tenha acontecido, eu escolho perseverar na oração. Porque rezar não é apenas pedir, é permanecer, é confiar, é segurar tua mão firme mesmo sem saber a direção. São Miguel Arcanjo, ao rezar contigo, compreendo que esta caminhada não é apenas pela graça que imploro, mas também por uma transformação interior. Esta súplica que trago no coração me levou ao silêncio, à confiança e à renovação da fé. E ainda que a resposta não seja imediata, já percebo que algo em mim começa a ser tocado, a maneira como espero. Ensina-me, São Miguel, a viver este tempo como tempo de preparação, que minha espera não seja vazia, mas cheia de sentido. Que enquanto o céu organiza os caminhos, eu aprenda a cuidar da minha fé, das minhas atitudes e do meu coração. Que esta oração não me isole, mas me una ainda mais profundamente a Deus. Tu que conheces as fraquezas humanas e as ciladas do inimigo, protege-me de mim mesmo, das minhas impaciências, das cobranças interiores, dos pensamentos que tentam me convencer de que nada vai mudar.
Que tua espada cale toda voz que me afasta da confiança em Deus. Que teu escudo me defenda das armadilhas que querem me fazer desistir. São Miguel, se a graça que peço envolve justiça, revela o que está oculto. Que a mentira seja desmascarada, que aquilo que foi roubado seja restituído. Que toda calúnia, engano e injustiça chegue ao fim. E que os corações endurecidos que travam esta resposta sejam tocados pelo Espírito de Deus. E se a graça que imploro for a cura de um corpo, de uma mente ou de uma alma, intercede com tua ternura por essa vida. Que a dor seja aliviada, que os exames tragam boas notícias, que o semblante cansado reencontre descanso, que a serenidade substitua a angústia, porque existem dores invisíveis que gritam em silêncio dentro de nós. E tu, São Miguel, conheces esses gritos ocultos. Por isso, toca também os lugares por onde passo. Meu lar, meu trabalho, cada ambiente onde minha vida se desenrola. Se houver barreiras impedindo a graça de fluir, inveja, palavras negativas, energias ruins, influências espirituais sombrias, que tudo isso seja dissipado agora pela luz que te acompanha. Envia teus anjos guardiões para vigiar cada decisão que preciso tomar. Que eu não me precipite, que eu não escolha caminhos errados por medo ou desespero. Que tua presença me dê paz para seguir a direção certa, ainda que ela exija renúncia. Porque o que vem de Deus sempre traz paz, mesmo quando custa, mesmo quando demora, mesmo quando desafia. São Miguel, se o inimigo espiritual tenta se aproveitar da minha fragilidade para me confundir, fecha essa porta com tua autoridade. Que nenhuma sombra me envolva. Que nenhum pensamento contrário à vontade divina se instale em minha mente. Que eu continue firme, ainda que em lágrimas, pois sei que a vitória não está em minhas mãos, mas no cuidado fiel de Deus. E quando esta graça chegar, São Miguel, quando finalmente eu puder respirar aliviado e dizer: fui atendido, não permitas que eu me esqueça do caminho até aqui. Que eu nunca apague da memória a oração feita em meio às lágrimas, a confiança sustentada no silêncio, a certeza da tua presença constante. Que eu saiba agradecer com humildade, reconhecendo que tudo veio das mãos de Deus e que tu foste instrumento fiel da sua bondade e justiça. Mas até lá, enquanto o milagre ainda não se revela por completo, permanece comigo. Sê minha força nas manhãs em que desperto cansado. Sê meu consolo nas noites em que o silêncio pesa. Sê meu companheiro nas horas em que tudo parece vazio. Porque uma alma em oração nunca está sozinha. Hoje, mais uma vez, coloco diante de ti este pedido, esta graça que não posso conquistar com minhas próprias forças, esta causa que ultrapassa o meu alcance. Recebe, São Miguel, esta súplica sincera como oferenda de fé e entrega-a com tuas mãos fiéis ao trono do Altíssimo. Pois começo a compreender que o tempo da espera também é tempo de purificação. Essa graça urgente que ainda não chegou está moldando em mim uma fé mais madura, ainda que seja doloroso. É difícil manter o coração firme quando tudo parece igual, quando os dias passam e o silêncio permanece. Mas é justamente nesse deserto que percebo tua presença ainda mais clara. Tu, que és força nas batalhas invisíveis, fortalece-me agora para proteger tudo o que é bom e sagrado em minha vida. Porque enquanto espero por essa graça, reconheço tantas outras que já recebi. A saúde que me sustenta, o pão de cada dia, o carinho das pessoas próximas, a fé que insiste em resistir mesmo diante das provações. Não deixes que eu me torne cego às bênçãos já concedidas por causa daquilo que ainda me falta. Protege minha alma contra o desânimo, contra a comparação com os outros, contra o sentimento de abandono. Tu sabes o quanto a alma humana é frágil, facilmente abatida pelas dores e pressões do mundo. Mas quando lembro que tu intercedes por mim diante do Senhor, minha esperança se reacende e minha fé encontra novo fôlego. Guarda também os frutos da minha oração.
Não permitas que esta súplica feita com tanta sinceridade volte vazia. Que ela produza transformação invisível, mas real. Que toque não apenas a minha vida, mas também a de todos ao meu redor. Porque o bem que pedimos nunca é só para nós. Ele se espalha, se derrama e se multiplica. E se a graça que imploro exige coragem, que eu a receba com generosidade. Se ela for capaz de mudar o rumo da minha vida, que eu saiba acolher a mudança com maturidade. Se ela for maior do que imaginei, prepara-me para lidar com sua plenitude, pois muitas vezes pedimos algo, mas quando Deus concede, não estamos prontos para receber. Ajuda-me, São Miguel, a ser preparado para aquilo que o céu deseja me entregar. Intercede também por todos aqueles que fazem parte dessa graça. Pode ser um familiar distante, alguém que precise perdoar ou ser perdoado, alguém que necessita de conversão. Tu conheces cada coração envolvido nesta súplica. Toca suas almas, leva luz onde há escuridão, semeia paz onde há orgulho, rompe os nós que amarram os caminhos e atrasam a bênção. E se houver resistência espiritual, se existirem forças tentando impedir a realização desta graça, ergue tua espada agora, São Miguel. Corta toda a amarra invisível, quebra cada obstáculo oculto, desfaz toda palavra contrária e anula toda interferência que não venha de Deus. Que a verdade prevaleça, que o bem se manifeste, que a bênção se cumpra. Protege-me também dos meus próprios pensamentos. Quando o medo me dominar, quando a ansiedade quiser tomar o lugar da fé, quando imagens negativas invadirem minha mente, ajuda-me a regressar ao silêncio da confiança. Ensina-me a repousar minha alma na certeza de que o céu jamais se esquece de um filho seu. E se houver entre nós alguém que ora esta prece em silêncio, sem força sequer para pronunciar as palavras, olha por ele também. Acolhe o silêncio de quem sofre, o cansaço de quem já não tem mais lágrimas, a fé escondida de quem parece ter desistido, mas no fundo ainda espera. Tu, São Miguel, conheces o clamor dos corações feridos. Não deixes nenhum deles sem consolo. Tu, que conheces os segredos da alma e sondas os caminhos do coração, ajuda-nos a não nos perder, porque esta graça que pedimos pode ser urgente, mas mais urgente ainda é não deixar a fé se apagar, mesmo que a resposta demore, mesmo que venha de outra forma, mesmo que pareça distante. Se tu estiveres conosco, São Miguel, aprenderemos a esperar com confiança. São Miguel Arcanjo, agradeço desde já pela tua presença constante nesta caminhada. Mesmo sem ver tudo resolvido, já sinto que algo mudou dentro de mim. E isso já basta para continuar, já basta para confiar. Tua fidelidade me recorda que o céu nunca abandona seus filhos. Mesmo quando tudo parece imóvel, mesmo quando o mundo não entende meu silêncio, tu permaneces atento. É isso que me dá coragem para continuar orando, mesmo sem garantias, mesmo sem sinais visíveis. Porque rezar já é, por si só, um ato de amor e de entrega. Hoje quero te agradecer não apenas pelo que virá, mas também por tudo o que já está acontecendo no invisível. Sei que portas estão sendo abertas no tempo de Deus, que corações estão sendo curados, tocados e transformados. Mesmo que meus olhos ainda não vejam, minha alma já sente a tua intercessão em ação. Peço-te também, São Miguel, que me ajudes a perseverar na vida de oração. Que eu não te invoque apenas nos momentos de dor, mas também nos dias de alegria. Que eu não te busque apenas na necessidade, mas também no desejo sincero de permanecer na presença de Deus. Que minha fé cresça e amadureça, mesmo antes da graça chegar. Sei que o verdadeiro milagre muitas vezes começa dentro de nós, na transformação do coração, no modo como enfrentamos os dias difíceis, na forma como tratamos os que nos cercam. Que eu não espere apenas por milagres exteriores, mas que eu me permita ser também moldado por dentro. São Miguel, neste instante confio a ti não só os meus pedidos, mas também os de todos que oram comigo agora. Estende tua espada de luz sobre aqueles que também clamam por uma graça urgente.
Vai ao encontro dos que estão aflitos, dos que choram em silêncio, dos que não têm mais forças para rezar. Que tua presença os envolva e os levante, levando esperança e coragem onde o desespero insiste em habitar. E se um dia a correria da vida tentar me afastar da fé, lembra-me deste momento. Recorda-me desta paz que sinto agora. Lembra-me de que houve um tempo em que, mesmo sem ver nada, eu acreditei, e que isso foi suficiente para continuar de pé. Se a graça vier hoje, serei eternamente grato. Se demorar, permanecerei confiando. Se vier de forma diferente da que pedi, entenderei que foi o melhor. E se, por razões que só Deus conhece, ela não vier da maneira como espero, dá-me maturidade para aceitar. Porque Deus nunca erra, e quando a resposta for diferente do meu desejo, peço que me ampares, São Miguel. Segura firme minha alma para que ela não se perca. Conduze-me pela estrada da aceitação e da paz, lembrando-me sempre que Deus não me deve nada. Tudo o que Ele faz é por amor, e é esse amor que me sustenta agora. Antes de encerrar esta oração, coloco mais uma vez diante de Ti os nomes das pessoas que amo, os lugares por onde passo, os caminhos que escolho, os sonhos que guardo no coração. Coloco tudo o que sou e tudo o que espero sob a Tua proteção. Guarda minha vida, protege minha casa, ilumina minhas decisões, fortalece minha fé e apresenta com zelo esta súplica ao trono do Altíssimo. Porque mesmo que a graça ainda não tenha se revelado, já creio que ela está a caminho. Confio no Teu auxílio e na bondade de Deus. Escreva com fé nos comentários: São Miguel, eu confio na Tua intercessão. São Miguel Arcanjo, chegamos ao fim desta oração, mas sei que para Ti não existe fim quando se trata de cuidar dos filhos de Deus. Tudo o que foi dito, tudo o que foi entregue em palavras e até o que foi chorado em silêncio, agora está em Tuas mãos. E confio plenamente que nada disso será esquecido diante do céu. Hoje, com toda a fé que ainda me resta, declaro: meu milagre vai chegar. Não porque mereço, não porque sou perfeito, mas porque creio na bondade infinita de Deus, porque sei que Tua espada me defende, Tua luz me guia e Tua missão é proteger aqueles que se colocam sob a Tua guarda. Tu não és apenas um guerreiro celeste, és também mensageiro da vontade divina, és defensor dos lares, companheiro dos que caminham na dor, escudo protetor daqueles que atravessam os espinhos da vida. Por isso, São Miguel, suplico, permanece comigo. Protege meus pensamentos para que eu não caia na armadilha do desânimo. Guarda meu coração para que ele não seja tomado pelo rancor, pela dúvida ou pelo medo. Vigia minhas palavras, para que nenhuma murmuração roube de mim a esperança. E guia meus passos para que eu não me desvie nem para a direita, nem para a esquerda, mas siga firme no caminho da vontade de Deus. Eu sei que a graça urgente que peço já está sendo preparada com detalhes que minha mente jamais poderia imaginar. E talvez, quando ela finalmente chegar, eu compreenda que o tempo de espera foi também um tempo de aprendizado, de amadurecimento e de cura interior, porque com o céu nada é perdido, nada é em vão. Por isso, quero encerrar esta oração com gratidão. Gratidão antes mesmo de ver a graça se manifestar, antes mesmo de contemplar o milagre, porque o mais importante não é o que Deus pode me conceder, mas a certeza inabalável de que Ele está comigo em todos os dias da minha vida, e saber que Tu, São Miguel, permaneces ao meu lado, me fortalece para suportar e perseverar. Te agradeço por cada batalha que travaste em silêncio por mim, por cada perigo que eu nem cheguei a conhecer, mas que foi afastado pela Tua espada de luz. Agradeço por cada influência maligna que Tu cortaste, por cada sombra que Tu dissipaste, por cada pensamento sombrio que foi iluminado pela Tua presença. Obrigado por seres este anjo fiel, incansável e leal, que nunca abandona os filhos de Deus. Agora, com humildade,
Entrego esta oração, que ela suba ao céu como um perfume agradável, como uma oferenda sincera, como um clamor que alcança o coração do Altíssimo. Que nada a impeça de ser ouvida, que nenhuma força maligna se atreva a interferir, que nenhuma barreira espiritual resista ao poder da tua presença. São Miguel Arcanjo, guarda minha casa e todos que nela habitam. Protege minha família, minha saúde, meus caminhos e meus sonhos. Leva comigo esta súplica diante do trono do Senhor e intercede por mim. E enquanto a resposta não chega, que eu saiba esperar com paz no coração, que minha fé não se abale e que minha oração nunca se interrompa. Pois é a oração que me conecta ao divino, é a oração que renova meu espírito, é a oração que me lembra que nunca estou sozinho. Por fim, peço tua bênção, São Miguel. Coloca tuas mãos sobre mim agora, cobre-me com tua luz, envolve-me com tua força e sela esta oração com a certeza de que o céu já está agindo em meu favor. Amém. Tenho fé de que essa oração te ajudará. Compartilhe-a para que possa ajudar cada vez mais pessoas. Se você gostou, peço que entre no nosso canal e assista mais vídeos como esse. E não se esqueça do seu like no vídeo. Afinal, cada like é como uma estrelinha de esperança que brilha no céu do YouTube, indicando que este tipo de conteúdo é crucial e importante para você. E para tantas outras pessoas que também necessitam de preces como essa. Pois cada interação e compartilhamento faz toda a diferença para nós. Pois nos ajuda a levar mais mensagens e orações inspiradoras e poderosas como essa até você. Junte-se a nós e inscreva-se no canal, ativando o sininho para ser o primeiro a receber as nossas novidades. Deixe também suas preces e pedidos de orações nos comentários e saiba que São Miguel estará sempre com você, protegendo e guiando o seu caminho. E olha só, temos mais 2 vídeos incríveis, tão poderosos como este, prontos para te abençoar em todos os momentos da sua vida.